Olá amigos, vamos ver alguma coisa com respeito à aplicação de sombras nas figuras. Esta figura aqui, esta torre, ela apresenta essa sombra aqui. Para chegar a essa situação, eu tive que arrancar essa torre do local, selecionar. Dá para perceber que ela está com a seleção ativa. A seleção está ativa. Se a seleção não estiver ativa, não funciona, né? E essa sombra está a 60 graus da torre. Então, a gente, para chegar a essa situação, a gente tem que ir aqui no filtros, sombra e luz, perspectiva. Abre-se aqui uma janela, a janela Script Full Perspectiva, né? Aqui ele informa, ou ele dá uma caixa para você colocar o ângulo que você desejar. Se você, bom, eu coloquei aqui o ângulo de 60 graus, que é justamente esse que está aparecendo aqui. Ele coloca aqui uma distância relativa do horizonte. Essa distância relativa do horizonte significa o seguinte: quando você vê uma estrada que vai em direção ao horizonte, ela vai afinando, né? Você vê a estrada aqui e quando ela se dirige para o horizonte, ela vai afinando. Então é o que acontece com essa sombra aqui. Mas para que isso aconteça, é necessário que você sincronize esses dois valores: distância relativa do horizonte e comprimento relativo da sombra. O comprimento relativo da sombra, aqui eu coloquei 1, que é um comprimento relativo ao tamanho da torre, né? Tamanho da torre. Se fosse meio, era meia torre. Como é 1, é uma torre. Se fosse 2, eram 2 torres. A sombra ia lá para fora, né? Então, o comprimento relativo da sombra é 1. E a distância relativa do horizonte tem que ser no mínimo 1,1. Porque se a distância relativa do horizonte for 1, a gente não vê mais a sombra. A gente não vê sombra. Tem que ser de 1,1 em diante. E quando você aumenta, a partir de 1,1 você vê esse afinamento aqui na ponta da sombra. Mas com valores maiores, você não vê mais o afinamento. Você vai ver a mesma largura que tem aqui na base, é a largura que tem aqui em cima, né? Com valores maiores aqui. O raio de desfoque é essa sensação de desfoque que você percebe aqui na figura. Se você aumentar o raio de desfoque aqui, a figura ficará mais desfocada. E se você diminuir o raio de desfoque, essa sombra ficará bem nítida, né? Ficará bem opaca, né? A opacidade aqui está em 80, interpolação linear. Bem, então foi assim que eu consegui essa sombra. Então eu estou lhe dando esses valores para que aí você, quando fizer a sua sombra, você experimente isso que eu estou falando, né?
Você vai mudando esses valores aqui, e você vai perceber que vai haver uma mudança aqui nos valores aqui, né? Por exemplo, aqui 60 graus, a sombra ficou aqui do lado direito. Se fosse 120 graus, a sombra ficaria aqui do lado esquerdo. Se fosse 0 graus, a sombra viria em direção a você. E se fosse 90 graus, a sombra iria lá para trás da torre. Então, é assim que funciona a sombra em perspectiva. Bem, acho que tá bom. As informações que eu lhe dei já são suficientes para você trabalhar bastante aí, você se divertir bastante aí com sombra de objetos. Você pode fazer essa sombra com pessoas, com árvores, com animais, com casas, com o que você quiser, né? E você vai obter resultados muito bonitos com sombras. Bem, amigo, era o que eu tinha a dizer e até um próximo assunto.